A instabilidade ocorrida no WhatsApp, Instagram, Facebook, registrada pelos usuários no início da tarde dessa segunda-feira, gerou uma série de prejuízos para donos de lojas virtuais que usam as plataformas para a comercialização dos produtos. Até no início da tarde, o site Downtown Detector monitora a reclamação de serviços na internet. Registrava cerca de 40 mil queixas sobre o aplicativo de mensagens. O Instagram, mais de 10 mil, o Facebook, mais de 5 mil. Pelo Twitter, os perfis do Facebook e o WhatsApp postaram, abre aspas, estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível, fecha aspas. Já o Instagram tweetou, abre aspas, o Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso, fecha aspas. Bom, até o momento do início do nosso jornal, somente o Facebook voltou a funcionar parcialmente. Já o WhatsApp e o Instagram continuam ainda sem funcionamento. Vamos acompanhar então. Agora, mudando de assunto, boletim atualizado da Covid-19 aqui em Uberlândia. Veja os números aí na tela. Em 24 horas, foram 58 novos casos e, infelizmente, 2 óbitos registrados. Até agora, 3.103 pessoas perderam a vida ao longo da pandemia na nossa cidade. 145 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid, somente pela rede municipal, está em 55%. Por isso é muito importante que você continue fazendo a sua parte. É hora de cuidarmos uns dos outros. E Uberlândia atingiu neste domingo a marca de 900 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Isso representa cerca de 74% da população vacinada com pelo menos a primeira dose. E 51% já está com a imunização completa. Lembrando que na semana passada foi aberto o cadastro para adolescentes com idade entre 12 a 17 anos, sem comorbidade ou deficiência, para também tomarem a vacina. Nesta semana, até quarta-feira, a vacinação continua com a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 10 de julho e da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 14 de agosto. Depois de quase 2 anos de pandemia, o mercado de trabalho se recupera de forma lenta. Um dos sinais dessa fragilidade é o número de subocupados do nosso país, que bateu, infelizmente, um recorde nesse segundo trimestre. Veja na reportagem. Durante 1 ano e meio, a Evelyn teve a carga horária de trabalho reduzida de 8 para 6 horas por dia. O salário também diminuiu em R$1.000. Ela aceitou as mudanças para não perder o emprego. É complicado porque você conta com aquela renda e você tem a disponibilidade de trabalhar, mas não pode, né? Não está no seu controle. Assim como a Evelyn, mais de 7,5 milhões de brasileiros têm jornadas de trabalho com menos horas do que gostariam e que exigem menor qualificação. O aumento da mão de obra subocupada foi puxado principalmente pelos que trabalham por conta própria e pelos domésticos sem carteira assinada. Nessas condições, o país registrou quase 2 milhões de pessoas a mais entre abril e junho deste ano em relação ao mesmo período de 2020. O levantamento é da LCA Consultores. A partir dos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então as pessoas elas estão saindo para as ruas também para recompor rendas, né? A gente vê inflação alta aí nos alimentos, na energia elétrica. De alguma forma elas precisam recompor renda.
Então, nesse primeiro momento de pandemia, elas começam a aceitar trabalhos até de menor qualificação, até de salários menores do que elas recebiam antes. A subocupação avançou em todos os grupos de escolaridade. A maioria formada por trabalhadores com ensino médio completo, seguida por trabalhadores com fundamental incompleto e com superior completo. O Nordeste foi a região que apresentou o maior crescimento nesta categoria. Em seguida está o Sudeste. O Brasil soma mais de 14 milhões de desempregados. Apesar de gerar novas vagas, o aumento dos subocupados é um sinal de fragilidade do mercado de trabalho, explicam os economistas que acompanham o setor. É uma retomada em termos de quantidade, tá? A gente perdeu aí um pouco mais de 7 milhões de pessoas aí ocupadas, né, durante a pandemia. E a gente está vendo, sim, uma retomada muito por conta do avanço da vacinação, as pessoas se sentindo mais seguras, circulando mais nas ruas. Mas aí, em termos de qualidade, num primeiro momento, essa retomada ela é pior. Então, a gente está vendo um movimento de precarização do mercado de trabalho que foi intensificado por conta da pandemia. E uma pesquisa inédita feita com deputados e senadores brasileiros provou a distância entre o que os congressistas defendem nas questões relacionadas a clima e meio ambiente com o que na prática acontece. Esse é o tema em destaque do nosso JU de hoje, que conta com a participação especial hoje do professor Carlos Alves, da Faculdade de Direito. Então confira a reportagem e logo mais a gente conversa com ele. Muito discurso e pouca atitude. Assim se comporta a maioria dos políticos brasileiros em relação à agenda climática. A pauta deixada de lado no momento em que os holofotes já estão voltados para as eleições do ano que vem, como a aprovação da PEC da reforma eleitoral pelo Senado, quando desmatamentos, queimadas e garimpos ilegais devastam reservas ambientais e territórios indígenas e chamam a atenção do mundo. Muitos saem em defesa do tema, mas poucos são os que propõem leis e cobram a fiscalização de órgãos responsáveis pela proteção do meio ambiente. Essa é a conclusão de uma pesquisa inédita que provou que a maioria dos congressistas entende a importância do tema, mas não parte para a ação. Foram entrevistados 159 parlamentares entre 25 de fevereiro e 26 de maio. 9 em cada 10 afirmam ter interesse pelo meio ambiente. O tema mobiliza mais os deputados e senadores da oposição do que os da base de apoio do governo. A quase totalidade entende que não há divergência entre crescimento econômico e a conservação ambiental, mas só 7% dizem que os colegas estão muito interessados no tema e apenas 15% avaliam que os eleitores consideram muito relevantes as questões climáticas. O que a gente percebe é que o parlamento não conseguiu entender ou agir com a gravidade que a situação demanda. A gente tem uma situação de emergência climática no mundo, esse é um problema global. A cabeça do parlamento, infelizmente, não é a cabeça com a urgência que o tema demanda. Chama a atenção também o fato da maioria dos parlamentares não se enxergar como parte da solução dos problemas ambientais e atribuir praticamente só ao executivo essa responsabilidade. A questão, segundo o estudo, é que o governo atual não é exatamente um modelo na proteção ao meio ambiente. Os recordes de desmatamento na Amazônia retratam essa realidade. O Brasil não pode continuar sendo o país que mais desmata, mais destrói florestas tropicais no mundo, no momento que o mundo inteiro discute uma mudança climática muito relevante. Nós precisamos fazer o nosso papel e o parlamento é peça fundamental nessa mudança. Aumentar a fiscalização é fundamental, mas quando questionados sobre a necessidade de fortalecer o orçamento do IBAMA, que sofreu cortes nos últimos anos, 91% dos oposicionistas são favoráveis, contra 53% dos governistas. Você tem os ruralistas que, para eles, não importa, podemos desmatar quanto for da Amazônia, fazer qualquer prejuízo para as próximas gerações de brasileiros, que eles estão só olhando
o seu lucro nos próximos 2 ou 4 anos. Isto, basicamente, pode destruir a base econômica do nosso país para as próximas gerações. Nós temos que mudar o cenário político do Brasil. Com certeza precisamos mudar esse cenário para a gente discutir, refletir sobre essa agenda ambiental na política. Convidamos o professor Carlos Alves, que é da Faculdade de Direito da UFO. Professor Carlos, seja muito bem-vindo. Ô, Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui debatendo um tema que interessa as presentes e futuras gerações, né, de suma importância para o futuro do nosso país e que tem sido tão agredido nos últimos tempos, né? A gente observa aí através da reportagem o tamanho do buraco que o descaso que a gente entrou. Segundo a pesquisa, nós vimos que o Congresso afirma que considera que a agenda ambiental é uma pauta importante, os projetos de leis que são aprovados, mas na prática, ainda as propostas ambientais enfrentam muitos entraves? Sim, na prática, o que você tem dentro do Congresso Nacional Brasileiro é sempre uma ideia de que, olha, ou se desenvolve ou se preserva o meio ambiente. As duas coisas nós não conseguiremos ter. Isso porque, na origem mesmo da formação ideológica desse pessoal que hoje representa a elite dirigente brasileira, está incrustado esse tipo de pensamento. Quando a gente teve as primeiras grandes conferências mundiais, o Brasil foi um dos poucos países que se opôs inicialmente à ideia de desenvolvimento sustentável. Então a gente teve esse tipo de situação colocada lá dentro. E nós temos certos grupos que estão dentro do Congresso Nacional, igual acho que o professor ali destacou, colocou a questão de grupos aí de agronegócio, que são um grupo mais radical em termos de desmatamento, que ele faz um lobby, uma pressão muito grande dentro do Congresso, e aí essas pautas são jogadas para segundo plano. Quer dizer, o que a gente fica observando é que existe uma pressão interna dentro do Congresso que identifica o problema, mas na hora de tomar algum tipo de atitude, vai atender o seu interesse mais pragmático, que é o interesse eleitoral, é aquele interesse do grande produtor do agronegócio, que vai ali ajudar ele a conseguir fundos para obter o sucesso eleitoral. Então, quer dizer, há um interesse muito mais pragmático por conta disso e a gente relega essa discussão ao segundo plano, que é lamentável, né? Professor Carlos, sobre essa questão, né, nessa perspectiva de que o agronegócio brasileiro, de uma maneira mais conservadora, não acredita que o desenvolvimento do agronegócio possa caminhar junto com propostas de meio ambiente, com propostas de sustentabilidade do nosso país. De que forma a gente pode desconstruir essa narrativa junto a esse segmento? Essa é uma visão, Patrícia, que eu falo sempre para o pessoal o seguinte, é uma visão míope, porque é uma visão que vai impactar no futuro. Igual, hoje, a questão das mudanças climáticas, ela representa um problema mundial e que a gente tem observado no nosso dia a dia o quanto elas têm impactado. Nós teremos dificuldades de fazer negócio no futuro, e principalmente o agronegócio, que o Brasil é uma das potências mundiais nisso, nós teremos dificuldades porque hoje já se prega boicote econômico ao Brasil. Então, quer dizer, hoje a manutenção de uma certa margem de lucro para hoje, mas que no futuro vai gerar prejuízos em massa ao Brasil e a exclusão do país de uma série de discussões mundiais e de possibilidades de negócio no mundo. O que a gente precisa fazer? A gente tem uma legislação que precisa ser aperfeiçoada, então, num ponto. E nós precisamos reorganizar o sistema de fiscalização e construção de incentivos ao quê? A essa harmonização entre desenvolvimento e produção do agronegócio. Quer dizer, é possível essas duas coisas coexistirem. É possível o Brasil ser pioneiro nessas duas frentes. O que a gente precisa é implementar. Qual que é o papel do legislativo nesta questão da agenda política relacionada ao meio ambiente, diferentemente do executivo? O papel do legislativo nessa questão, o poder que ele tem de ação. O legislativo, ele sempre foi o palco de grandes criações e inovações para a gente criar uma ideia de política ambiental. Isso precisa ser discutido em termos de ações
para o meio ambiente, para a proteção, para a reconstrução do meio ambiente. A política ambiental brasileira, ela vai partir do legislativo, das discussões, das inovações, e não, por exemplo, a gente representar só um determinado setor da economia brasileira e promover alterações, que eu te cito uma que eu sempre falo, olha, que houve um retrocesso no Código Florestal brasileiro. Quer dizer, a gente precisa ter uma visão mais inserida em termos globais. A gente repensar essas questões, assim, de uma forma mais inserida num contexto mundial, porque o mundo está olhando para o Brasil. O mundo vê o que está acontecendo, sabe? Então fica muito difícil. E o Legislativo sempre foi uma casa onde essas grandes inovações, elas foram, assim, determinantes para a inserção do Brasil numa outra condição em termos mundiais. Excelente. E quando a gente fala de legislativo, não estamos falando só no âmbito nacional, municipal também. Olha, essa pauta do meio ambiente levou muitas discussões aqui em Uberlândia, viu? Atualmente foram 15 projetos ambientais que tramitam na Câmara Municipal de Uberlândia e aconteceu na semana passada o Parlamento Jovem, edição 2021. Veja na reportagem. Entre os 15 projetos ambientais que tramitam na Câmara de Uberlândia está o do vereador Anderson Lima, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ele conta que outros vereadores também trouxeram projetos voltados para a preservação do meio ambiente até a comissão. Aproximadamente 15 projetos, nas mais diversas áreas. Por exemplo, posso citar um caso no meu projeto, que é a questão da boca de lobo inteligente, para evitar a questão de entupir a parte sanitária de Uberlândia, o que leva a água a ficar acumulando. Então, tudo isso são projetos que têm interesse social e meio ambiente. A Escola do Legislativo também está envolvida com tais pautas. Este ano, o projeto Parlamento Jovem teve como tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uma forma de trabalhar essa conscientização com os públicos mais novos. Os meninos hoje estão muito preocupados com o que está acontecendo com o mundo e sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, eles estão bem preocupados. O tema é escolhido por eles e, por isso, o Parlamento Jovem vem trazer para não somente os jovens, mas para as cidades, e no caso Uberlândia, o estado de Minas Gerais, a discussão sobre o que é importante se fazer e pensar em políticas públicas para que se resolva questões tão simples e que fazem tanta diferença para toda a população. Mas, de maneira geral, a realidade é preocupante e não é a mesma em todo o país. De acordo com a 5ª edição do relatório Luz da Sociedade Civil, o Brasil não apresentou avanço satisfatório em nenhuma das 169 metas da Agenda do Desenvolvimento Sustentável definida pela ONU em 2015. Mas diante dos fenômenos climáticos, como escassez hídrica, crise energética, é fundamental que existam políticas públicas voltadas para o setor ambiental, bem como legislações mais duras e fiscalização para combater os crimes contra o meio ambiente. A gente ficou muito feliz durante esse período que a gente pôde trabalhar com eles, de perceber a preocupação efetiva desses jovens e o quanto eles já estão preparados para não somente cuidar da vidinha deles na individualidade, pensando no que é bom, dizendo sobre meio ambiente, mas também pensando em o que é bom para um coletivo, né? Então a gente pensa, como você acabou de dizer, que eles realmente vão ser os políticos de amanhã com uma consciência extremamente delicada e dedicada a esse tema. Muito importante a participação dos jovens também na política, e essa pauta ambiental foi o principal destaque, então, da agenda parlamentar na última semana na Câmara Municipal de Uberlândia. Aqui no estúdio comigo, o professor Carlos Alves, que é da Faculdade de Direito da UFO, nos ajuda a entender mais sobre esse cenário nacional. Professor Carlos, sobre a questão, agora falando do Executivo, o governo Bolsonaro, você acredita que ele reforçou essa agenda antiambiental? Ele reforça muito a agenda antiambiental com o antigo ministro, o ministro Salles, o atual ministro agora. Que eu te falo, houve uma desestruturação, houve um rebaixamento do Ministério do Meio Ambiente,
houve uma desestruturação dos órgãos. O que eu te falaria, Patrícia, é quase que um negacionismo ambiental. Por que eu te falo isso? Porque dados, por exemplo, do INPE, que foram levantados sobre desmatamento e todos, foram desacreditados pelo governo federal. Quer dizer, esse ente federativo, o Executivo Federal, ele trabalhou contra um órgão que fazia um trabalho reconhecido mundialmente. Hoje a gente tem um déficit de pessoal dentro dos órgãos de fiscalização que não há reposição. Hoje a gente tem um corte orçamentário nessas áreas de fiscalização, então quer dizer, você tem um desmanche das estruturas que representavam estruturas de fiscalização e de entendimento científico sobre o que ocorre no meio ambiente. Quer dizer, o ministro do meio ambiente ele se converte num antiministro do meio ambiente, né? Porque à medida em que você desestrutura todo o governo, e aí fica difícil da gente promover um enfrentamento dessas questões que são tão importantes. Professor Carlos, sobre negacionismo, né, nessa pauta ambiental, há quem diga que não existe alterações climáticas, né, que nós não temos um superaquecimento global, né? Há quem defenda que não, que o planeta tem esses momentos mais quentes, mais frios e que é natural esses processos. Mas vamos falar de coisas que a gente vivenciou recentemente, essas nuvens gigantes de poeira que atingiram algumas cidades do interior de São Paulo, aqui em Minas também, Uberlândia também sofreu com a poeira. Isso também está ligado às pautas ambientais? De que forma? Isso está muito ligado, é muito bacana você falar sobre essas questões, Patrícia, porque eu te falo, as nuvens gigantes de poeira, elas são nuvens que se formaram a partir de um momento que a gente está vivendo de escassez, de concentração de chuvas, de aumento de temperatura, e essas nuvens se formaram e geraram uma impressão. Eu realmente fiquei chocado com as imagens. As imagens são surpreendentes, né? A gente olha numa das áreas mais degradadas que a gente tem do Brasil, que é o ecossistema do Cerrado. Quer dizer, e se a gente for imaginar que existe senador que tem projeto de lei para extinção das reservas legais ambientais, a situação se torna mais estarrecedora ainda. Quer dizer, a gente vai reforçar uma pauta antiambiental num momento que a gente percebe claramente as mudanças estão chegando na nossa porta, na nossa casa, de uma forma assustadora, de tão rápida e tão violenta. Então, a gente tem que repensar o modelo. Excelente. Olha, uma pausa falando sobre tempo, sobre clima. Vamos saber como fica a previsão para amanhã? Uberlândia e outras cidades da nossa região, na nossa previsão do tempo. A previsão para Uberlândia é de chuva à noite, mínima de 20 graus e máxima de 31. Também chove em Patos de Minas, mínima prevista de 17, máxima de 32 graus. Faz sol com aumento de nuvens em Monte Carmelo, chove à noite, temperaturas entre 18 e 30 graus. Dia ensolarado com chuva prevista à noite para Ituiutaba, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Uberaba, a noite de terça será chuvosa, mínima de 19 graus e máxima de 33. E mais de 100 grandes empresas brasileiras e entidades setoriais assinaram uma carta de protagonismo do governo na agenda ambiental. Veja. A busca por uma economia de baixo carbono é o que defende o documento elaborado por 107 empresas e 10 entidades setoriais. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável propõe equilibrar a emissão líquida de gases do efeito estufa gerada pela energia tradicional. O grupo reconhece que tem responsabilidade e compromisso no combate às mudanças climáticas e defende ações eficazes para a preservação do meio ambiente. E lembra que o Brasil tem vantagens extraordinárias e deve buscar o protagonismo nas negociações do clima, sob pena de enorme prejuízo ao setor produtivo e à sociedade. Os autores do texto acham crucial aprofundar a discussão com a sociedade e o governo sobre a posição brasileira em relação ao mercado de carbono previsto no Acordo de Paris. Este será o tema principal da próxima Conferência sobre o Clima, marcada para novembro em Glasgow, na Escócia. Existe um movimento do setor empresarial para falar
Olha, o Brasil ele tem um lugar preponderante nessa nova agenda de uma economia de baixo carbono e as empresas já estão fazendo e já estão se comprometendo. A gente está nesse jogo e a gente precisa de estar mostrando isso em Glasgow. Esta não é a primeira vez que grupos empresariais cobram um posicionamento do Brasil em relação a questões ambientais. Às vésperas da Conferência de Glasgow, eles colocam pressão sobre os ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, que vêm sendo criticados pela postura do país em fóruns mundiais. As grandes economias do mundo, Europa, China, Estados Unidos, estão caminhando para frente na agenda de clima, estão movimentando suas economias para soluções climáticas, e aqui o Brasil está dando exemplo do que não precisa ser feito no mundo, né? O Brasil se colocou, esse governo colocou o país no lugar do problema. Bom, nosso JU está quase chegando ao fim. Destaque hoje a agenda política ambiental com a participação do professor Carlos Alves, da Faculdade de Direito da UFO. Professor, para a gente encerrar nossa reflexão hoje sobre esse assunto, meio ambiente é um direito social de todos? Demais, Patrícia. É um direito social que interessa a toda a sociedade para as presentes e futuras gerações. E fala você o seguinte, no momento que a gente está atravessando tão difícil, que o Brasil precisa retomar um viés de crescimento, eu te falaria, se a gente tivesse se posicionado um pouco melhor nessa questão ambiental, a gente geraria uma série de oportunidades de negócio que a retomada do crescimento econômico seria muito mais rápida, muito mais fácil e com o Brasil assumindo uma posição de vanguarda no mundo que ele já teve. Nós temos dificuldades estruturais? Temos sim. Mas nós temos as armas e os meios de pegar esse direito social e transformar ele em algo pioneiro no mundo, mostrando para o mundo que a gente pode equalizar essas questões do desenvolvimento e da proteção ambiental. Mas, infelizmente parece que a concepção que o atual governo tem é uma concepção de que a preservação ambiental é um problema em nome dos negócios. Falta política ambiental, falta gestão, falta pessoal de conhecimento técnico, científico para atuar nessa área. Então, assim, há uma desestruturação muito grande que prejudica a imagem do país fora, perante o mundo. Excelente. Muito obrigada pela sua participação, viu, por opinar aqui no nosso Jornal da UF, professor. Patrícia, eu que te agradeço pelo convite. Eu espero que você tenha, o pessoal de casa tenha gostado. Com certeza. E se você perdeu o início dessa edição, quiser rever todo o nosso conteúdo, acesse o canal oficial da TV Universitária no YouTube. Basta digitar Jornal da UF. Eu me despeço de você. Amanhã eu te espero, então cuide-se. Boa noite.